Poema eu fiz em homenagem aos trabalhadores do campo, também conhecido como boias-frias. Lá vai o homem do campo pro carreador se atracar, vai levando sua família e os sobrinhos juvenar. À noitinha, quando volta, o sol começa a baixar, junta toda a ferramenta para mod no outro dia levar. Esse pequeno homem, de maior valor não há, é quem garante o sustento para a cidade não parar. Essa é apenas uma história de tantas que por aí há, desse pessoal anônimo que não deixa o alimento fartar. Prezado companheiro, prezada companheira, para a história finalizar, deixo um grande abraço a todo esse pessoal que trabalha, mas que trabalha para mod o alimento não fartar. Na verdade, a poesia para mim, ela está em todos os espaços, especialmente nas relações humanas. Eu não preciso ir num monte ou me isolar numa caverna para escrever poemas, né? Como algumas pessoas têm necessidade de fazer isso. A poesia está no olhar, na percepção, no sentido humano. Obviamente na natureza, nas coisas. Uma barata é motivo de poema. Aliás, esse dia eu tentei matar uma barata, e a gente mata a barata com um chinelo, geralmente. E não é que a danada inteligente subiu no meu chinelo e eu não consegui matar essa barata, mas eu vou fazer um poema para ela. Então acho que é essa questão do olhar aguçado, atento, sensível, crítico, porque a arte tem sentido crítico. Não é só diletantismo, prazer, né? É essa poesia que está no cotidiano. Na minha casa não tinha livros. Meus pais, né? Minha mãe, primeiro grau, meu pai, primeiro grau, minha mãe, doméstica, depois costureira, meu pai, o jardineiro, lá de um município pequeno chamado Leópolis, que é no norte do Paraná. Então eu não convivi com a questão do livro, não fazia parte da minha vida o livro. Mas eu acho, tenho uma lembrança de que foi na escola, uma professora de português que sempre falou da necessidade de ler, que era importante ler. Então acho que é aí que vem o gancho da leitura, meu interesse pela leitura. Acho que eu tinha lá uns 13 anos. Eu comecei a escrever acróstico. Não sei se as pessoas sabem o que é acróstico. Você pega uma palavra, por exemplo, coração. C-O-R-A-C-T-I-A-O. E ali nessa palavra você vai colocando. Coração, caleja-se em mim o amor que não existe, enfim, tu vai trabalhando. E assim eu comecei a exercitar, fazendo acróstico. E isso me chamou a atenção porque tu tinha que enquadrar de alguma forma. E eu hoje faço versos totalmente livres, mas o acróstico exigia isso, que aquela palavrinha, aquela letra tinha que dizer uma palavra adequada. Então foi assim. O meu poema, eu chamo de poema porque para mim poesia é aquilo que se extrai do poema. Eu sempre faço uma comparação para as pessoas entenderem. Eu diria que a rosa é o poema. O perfume da rosa, aquilo que a gente não vê, é a poesia, aquilo que exala, que transpõe. Essa é uma conquista. Essa é uma conquista, como várias conquistas humanas, essa é uma conquista. Porque não há necessidade, para ser um bom poema, né, não há necessidade de ter métrica, de ter rima, de se enquadrar. Um bom poema ele é feito... Aliás, o que é um bom poema? Eu já começo a questionar. O que é um bom poema? O que é a arte? Né? Nietzsche dizia, né, o glorioso Nietzsche dizia que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então isso é a arte. Os outros conceitos, se é boa, se é ruim, se deve prevalecer ou não, é do tempo e do olhar das pessoas. Né? O que é um bom poema? Não faço poesia para mim. Eu faço poesia como uma forma de me comunicar com o mundo.
Desde o tempo da caverna, os homens, o que os homens querem desde o tempo da caverna? Com as suas marcas rupestres? Se comunicar. O ser humano tem uma necessidade de se comunicar. Não que não possa viver na solidão, não que não possa viver isolado, mas a necessidade de comunicar, ela é humana, né? Então, eu escrevo para me comunicar, para dialogar com o mundo. Não escrevo para mim, ainda que isso me dê prazer, ainda que isso me exija também sacrifícios, né? No sentido que é um trabalho, né? A cultura, a arte é um trabalho, ela não é um diletantismo, ainda que eu não viva disso, ainda que eu não precise viver disso, que é um privilégio meu, mas outros tantos artistas, escritores, enfim, pessoas que vivem de sua arte, e que é uma pressão grande, imagina sobreviver disso. Né? Eu me dou o direito, né, de distribuir livros em praças públicas, como eu já fiz, né? Eu me dou o direito de publicar, colocar poemas em caixas postais, como eu já fiz, mas quando você depende disso para viver, a história é outra, né? Aí eu vou me focar na poesia, né? Mário Quintana é um cara que me estimula demais, Mário Quintana. O poeta paranaense Paulo Leminski. Aliás, Paulo Leminski tem vou publicar um livro o ano que vem. O último livro que eu publiquei, Palavras Traçadas, foi totalmente artesanal, né? Escrito à mão, tal, enfim. O próximo vai ser um livro, como é que chama? Eletrônico. Eu não vou falar e-book, é eletrônico. Minha filha que está fazendo para a editora Lala Lúdica. Eu estava dizendo do Paulo, que eu viajo, né? O Paulo Leminski dizia: eu vou escrever tudo o que o meu coração meditar. Meditar no sentido de meditar, meditação e meditar. Então acho que a gente chega nesse ponto de que a poesia ela é sobretudo uma necessidade de expressão humana. Então Paulo Leminski escreve muito nesse sentido, fala pela poesia, Mário Quintana fala pela poesia, e o poeta Oswaldo, como é que é? De Barros, não, Manuel de Barros. E quebra esse paradigma, né, da poesia formal. Aliás, não foram eles que quebraram esse paradigma, né? Muitos outros antes deles quebrou. Mas é por aí. Carlos Drummond de Andrade, enfim. Olha, eu não, na verdade, eu não sei dizer se eu tenho um guia, né? Eu não sei se preciso disso para, né? Claro que me inspiro em várias pessoas, mas na literatura, esses são meus, se fosse me limitar à literatura, e na poesia, para não falar da prosa e outras coisas, seria esses 3 guias. Bom, na verdade eu fui para o Sinergia, Sindicato dos Alicitários de Florianópolis, muito motivado porque abriu um espaço na diretoria para criar a diretoria de cultura, que não existia. E como eu já tinha uma certa expressão lá dentro da empresa, no sentido de, não de expressão de ser conhecido, mas de expor os meus poemas, o jornal Linha Viva, que ainda é publicado pelo Sinergia, agora pela Intersul, ele abriu um espaço para publicação de poemas na página 4. E eu fui o que comecei a publicar, foi o primeiro poema publicado no Linha Viva, foi o meu poema. Então, a partir de que eu fui para o Sinergia, eu não tinha nenhuma experiência política. Né? Eu fui um cara da igreja, daquela igreja ainda conservadora, enfim, mas eu tinha uma sensibilidade humana. E eu aprendi muito nesse Sinergia do ponto de vista político, enfim, cultural. E lá nós criamos um projeto, mas o projeto que nós criamos foi a partir de uma pesquisa com a categoria. Não é um projeto da cabeça do Dino, da diretoria de cultura, especificamente, da direção do sindicato. Nós fizemos uma provocação aos trabalhadores e trabalhadoras elititários de ajudar a construir o projeto de cultura do sindicato. Então, a partir desse projeto, dessa proposta, nós reunimos cerca de 10 pessoas, não mais do que isso, e começamos a elaborar uma proposta de ação cultural para o Sinergia, né? E foi uma experiência singular, porque anos depois, na relação com outros sindicatos e entidades do movimento rural, né, MST, MAB, nós criamos um movimento unificado contra a privatização, o MUCAP.
o MUCAP conseguiu reunir cerca de 40 entidades em torno dessa proposta contra a privatização. E a ação cultural me parece que foi o carro-chefe da ação política do MUCAP na época. A gente chegou nesse grupo. Por que eu digo que foi? Porque é um grupo altamente eclético. Então ali tinha movimento estudantil, associação de aposentados, sindicatos, movimentos da área rural, como eu citei, né? Enfim, o que fez com que essas entidades, que às vezes, não digo contraditórias, mas com maneiras de agir diferentes, o que fez elas estarem num espaço só, se não fosse a ação cultural que propicia essa diversidade e essa forma de fazer política, de fato, de modo aberto? É uma questão que eu levanto assim, né? Então, quando eu publiquei meu primeiro livro, lá em 1982, mais de 40 anos, Bom, primeiro eu quero contar o seguinte, com 13 anos eu fui trabalhador na roça, né? A gente chamava de boia fria porque a gente levava comida fria, quente, mas na hora de comer estava fria e você comia fria, então isso. Depois eu fui ser verdureiro, né? E depois fui ser engraxate. Quando eu fui fazer meu segundo grau, meus pais não tinham grana para pagar a Kombi que ia até uma cidade próxima, né? Então, por orientação da minha irmã, que me guiou muito, a Neia, eu fui trabalhar nas casas pernambucanas de pacoteiro. E lá, com o dinheiro desse emprego, eu consegui fazer meu segundo grau. E depois eu fui morar, depois de lá me formei no segundo grau, fui morar também, por incentivo da minha irmã, em Curitiba, onde eu fui trabalhar e cursar a universidade, né? E lá eu publiquei meu primeiro livro, em 82. E também fui selecionado num concurso lá na Helena Collodi, em 85, um concurso bem conceituado no Paraná, e que me abriu a oportunidade de publicar meu segundo livro, que é Hálito de Água, pela Fundação Cultural de Curitiba. E sempre foi meu desejo escrever para publicar, né? É o desejo de todo mundo que publica, que faz arte, que ela seja partilhada, porque não tem sentido a arte para si mesmo, não tem sentido, né? Você me perguntou por que eu escrevo, né, para si mesmo. Não, acho que ninguém escreve para si mesmo, né? Mesmo que eu tenha uma satisfação do meu ego, mas não tem sentido. A arte não sobrevive pelo ego do artista, né? Ora, já profetizaram há muito tempo, não é de agora, que o livro ia se acabar, né? Então esses profetas passaram, o livro continua, né? Eu penso que está se instituindo uma nova forma de ler. Por exemplo, eu sou avesso à internet, sou um dinossauro, né? Nesse aspecto da tecnologia. Mas eu escrevo quase que basicamente hoje no celular. E às vezes eu escrevo num papelzinho e depois eu passo para o celular. Eu que sou um dinossauro. Eu acho que muita gente está lendo, nesses meios, né? E eu não demonizo e nem sacralizo essas novas formas de comunicação que eu chamo, que são essas tecnologias. Mas eu acho que há um espaço aí a ser ocupado. Agora, como cativar as pessoas? Acho que essa é uma questão. Porque também grande parte da forma como se estimula, entre aspas, as pessoas a lerem é por forçação de barra, ou seja, você vai ler para fazer o vestibular, você vai ler para fazer um teste não sei aonde, você vai ler porque lá você vai precisar para trabalhar. Quer dizer, e a leitura como prazer, como conhecimento, né, como olhar para abrir o mundo, onde é que fica? Então, acho que vai precisar, não sei se por via Estado ou pelas escolas, formas de estimular a leitura. E eu vejo que tem muito jovem lendo. Eu não sou, como que diz, um otimista tolo, não sou um pessimista também raivoso, né? No sentido de, eu diria que eu sou como é que se diz, um otimista esperançoso. Quem disse isso foi o Suassuna. Eu estou roubando dele. Suassuna, eu estou roubando de ti. Um otimista esperançoso, né? E claro que tá aí agora a inteligência artificial, a gente não sabe o que isso vai dar,
né? O que isso vai dar? Eu estava conversando com uma pessoa, o cara lá mexendo no meu dente e conversando, falando da inteligência artificial. Ele está dizendo que ele leu um texto, que o texto ficou melhor que o autor. Eu estava vendo um programa que dizem que a inteligência artificial vai ser mais inteligente que o humano. Cara, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Você imagina a guerra que está tendo aí, né, na Palestina, que isso não é guerra, né? Esse extermínio. Imagina um drone, na verdade, solto, sozinho. Tá, vai lá naquele foco e extermina uma sociedade inteira. Então, essas coisas realmente são assustadoras. Mas voltando para a questão da leitura, eu acredito que vai ser possível continuar lendo. E eu tenho cartas com escritores e escritoras do Brasil, já tem mais de 40 anos, cartas escritas à mão, guardadas em casa, né, de vários... Porque assim, eu não, sempre falo, uma equipe publicou uma revista chamada Revista Pantanal, que ela é editada pela Elase, né? E essa revista Pantanal, eu propus ao pessoal uma coisa ousada: vamos divulgar essa revista em nível nacional, vamos tentar mandar essa revista para algumas pessoas. Eu tenho contato com algumas pessoas, enfim, em função dessa revista acabei tendo contato com muita gente, porque nessa revista foi publicado muitos autores brasileiros, né? Essa revista até acabou agora. Então, a partir disso, eu comecei a ter contato com vários escritores e escritoras do Brasil inteiro. E isso fez com que eu me motivasse a continuar escrevendo e também, de certa forma, tendo contato com os autores. Então, aqui tem vários autores. Viegas é um que está aí presente, Vinícius, né, Rosa, enfim, vários autores que eu tenho contato. E é nessa troca, já fiz parte da direção da Associação de Escritores de Santa Catarina, Amilcar Neves, enfim, Eglê Malheiros na época, enfim. Leonor Sclir, que eu sugiro que se vocês tiverem tempo e quiserem, está com 95 anos, uma figura importante também da literatura. Alcides Boas. Na real, desses grupos identitários, né, se auto-intitulam identitários, há uma necessidade de autoafirmação o tempo inteiro, seja na questão racial, na questão da mulher, enfim, em outras questões, LGBTQIA+, né, enfim, eu não vejo nenhum problema nenhum que a literatura possa servir de veículo para essas manifestações. O que não pode, no meu ponto de vista, é reduzir a isso. Assim como eu não compreendo que um sindicato tenha que lutar só pela campanha salarial, precisa se abrir. E tem muita gente falando de amor. A Marte, assim na Terra como em Marte. Tem muita gente falando de amor, né? E não vejo problema, eu quero repetir, de ter esse foco. Mas, de fato, se você for pegar, inclusive, o jabutis, atualmente, está muito focado nessa questão identitária, né? Eu não sei se está havendo algum receio de falar de amor por se considerar a questão pega, ou se as pessoas também, diante desse mundo caótico que a gente está vivendo, eu às vezes fico fico pensando, pô, vou escrever um poema de amor, legal, e olha que eu tenho uma liberdade para escrever, mas, cara, mas o pessoal estão esquartejando o povo da Palestina, como é que é isso? Aí eu escrevo sobre isso, né? Aliás, maior parte dos meus poemas recentes estão no Facebook, que eu sou das antigas ainda. O dia que acabar o Facebook, vai acabar meus poemas, porque eu não sei onde que está, né? É lá a minha janela. Mas eu não conseguiria dizer, Elaine, identificar agora um autor que eu pudesse, esse cara fala do amor. Mas tem o Gilberto Mendonça Teles, que eu estou me lembrando agora, que é um poeta que morreu recentemente, um poeta que falava muito de amor. Eu acho que precisa se conhecer e quebrar um pouco esses carimbos, né? Quando eu falo de amor, eu lembro da fulano de tal. Não, quando se fala de luta, eu lembro sabe? Quando fala da questão do negro, eu lembro de ser de quem. Quando fala da guerra, quer dizer, quebrar esses paradigmas também, digamos assim, essas formalidades, entre aspas, né? Florianópolis tem muita ação cultural e poética, né? Tem os slams que estão aí, tem um pessoal que trabalha poesia mais, entre aspas, marginal. Tem uma turma produzindo muito aqui em Florianópolis. E
Tem poesia de protesto, tem poesia de amor, tem uma revista, daqui a pouco eu lembro o nome da revista que está sendo publicada, que também é muito interessante, tem muito espaço para várias manifestações. Então, eu não entendo que aqui em Florianópolis ou outras cidades do Brasil tenha arrefecido a questão poética. Pelo contrário, eu estou vendo que essa questão, o que tem muita gente se expressando. Aí você vai dizer, pô, mas esses trabalhos têm qualidade literária? Bom, aí é outra história. É outra história. Olha só, às vezes eu publico um poema, eu fico pensando assim, caramba, esse poema aqui, do ponto de vista literário, não é muito legal, na minha visão. E as pessoas se apaixonam pelo poema. Sabe por quê? Porque toca o coração das pessoas. Né? Então, quem sou eu para dizer que aquele poema é chinfrim, que às vezes eu digo mesmo, né? É chinfrim do ponto de vista literário. No entanto, é o poema que é, entre aspas, não vivo de curtida, mas é o poema que mais pessoas comentam no Facebook. E eu fico assim, opa, esse poema é legal, então, o pessoal curtiu. Eu sou muito facinho, né? Muito facinho. Então, então eu fico assim, mas eu acho que não, acho que tá, sabe, há espaço para... Em toda a sociedade há espaço para a expressão artística, né? Aliás, é o seguinte, né? Como o Nietzsche disse, se a gente não ter arte, nós ficaremos insuportáveis. Nós, seres humanos, somos insuportáveis. Porque é o único animal no mundo que destrói o outro, sabe? Os outros comem um ao outro para sobreviver. Não é para agregar dinheiro, para ter poder. Os outros animais, nós somos o único animal que destruímos o outro para ter poder, para ter território, para ter grana, que aliás é uma babaquice, né? Porque ninguém vai levar isso depois que morre, né? E o cara lá em cima, se é que existe alguém lá em cima, vai dizer, pô, bicho, tu entrou com um monte de dinheiro aqui, aqui não tem banco, vou fazer o que com teu dinheiro? Enfia não sei aonde, porque aqui não tem espaço para ti. Enfim, eu acho que é um pouco isso, né? Mas tem muita gente produzindo. Teve agora um ato, agora, aqui não sei se você participou, recentemente aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, não, sobre poesia. Caramba, gente pra caramba, muita gente. É que a gente não consegue ir em tudo, né, Helene? E às vezes eu olho assim, eu adoro estar em atividade cultural, mas tem horas que eu não consigo estar, né? São 3, 4 ao mesmo tempo. Tem muita gente, muita coisa acontecendo em Florianópolis e de graça, hein? De graça. Porque não tem acesso, de graça. Não tem nada a ver com a prefeitura, muita questão espontânea, né, às vezes, né? Eu nunca pensei nessa questão da biografia, né? A literatura, do meu ponto de vista, é uma visão muito particular, é a expressão de quem escreve. E a expressão de quem escreve é a expressão da sua vida, né? Então, esse livro que eu vou lançar agora é homenagem à minha cidade natal, que é Leópolis. E também é homenagem às cidades que eu passei. Então, Leópolis, Sertaneja, Curitiba e agora Florianópolis. É uma homenagem a esses locais e às pessoas, né? Então, você fala da minha riqueza. Eu não sei se eu tenho uma riqueza de vida, mas eu tenho como é que se diz? Um privilégio de ter vivido no interior, de ter vivido a minha infância no interior. Acho que isso faz toda a diferença, né? Eu sinto muito as crianças de agora, né? As minhas netas, embora os pais deles sempre saem, vão levar para parques, de não ter vivido isso, né? De não saber que a galinha sai do seu da ovo, né? O ovo sai, né? Então, não tem essa experiência de ver o porquinho nascer, de ver a vaquinha fazendo lá no pasto, mas é o leitinho que ela toma vem de lá. E acho que essa vivência minha da infância, essa sim tá altamente impregnada na minha literatura. É uma literatura não infantilizada e não infantil, mas desse menino que está aqui dentro ainda. Essa é uma literatura que esse menino não deixa, por mais que eu fique velhinho, esse menino está aqui. Não, cara, vai buscar ele lá. Então, ela faleceu no dia 17 de dezembro de 2024. Quase um ano de falecimento do Marco Vasque, outro grande poeta aqui de Santa Catarina. Pô, a Iglê é uma pessoa... Eu tive contato com a Iglê, né? Quando lá da Associação de Escritores de Santa Catarina, junto com o Salim Miguel, né? Não precisa falar muito da Iglê, porque, olha, tem um documentário da Iglê, como que é o nome hoje eu estou esquecido, hein, gente? Adriane Canã? Adriane Canã. Cara, quem não assistiu esse documentário da Iglê da Adriane Canã, assista. É
Aliança de Canaã com uma equipe, né? Sempre é bom dizer que ninguém faz nada sozinho. Fabuloso, fabuloso. E eu soube do falecimento dela ontem, fazia 1 hora que ela tinha falecido. Uma pessoa mandou para mim. Aí eu escrevi esse poema para Eglê Malheiros. A poesia se incrusta como ninho no pássaro, como espora no galo, como flor na borboleta. Dela tiro o sumo, mastigo o bagaço. Em densas mordidas me adenso. Em suas palavras enviesadas, porta de sentidos. Até a hora de não estar. Não estar mais comigo, nem contigo. Eglê, salve Eglê. Olha, sabe que eu tenho que tomar um cuidado, porque eu gosto de distrair, para daqui a pouco o poema fica sem sentido. Então eu tenho que tomar um cuidado para poder. Aí eu. Opa, peraí, parece que perdeu o sentido, né? Posso dizer? Vai. Tenho pelas coisas simples a mais pura admiração. Um graveto perdido na estrada, um caracol encaracolado, uma asa de borboleta planando no céu. Uma folha seca orvalhada, um desavisado caramujo acrobático, um passarinho tomando banho de terra, uma abelha cortejando a flor, um ninho encharcado de filhotes, uma risca na lua seminua, uma joaninha sapeca, um peixe se exibindo no mar, uma libélula esvoaçante. Tudo isso me toca profundamente. Às vezes, até entro em êxtase. Alguns dizem, isso é coisa de poeta. Não. É só ter olhos de sentir. Olha, rapaz, eu não dou conta nem de poesia, de escrever boas poesias. É uma coisa que eu estou me aprendendo a fazer. Aprendendo, né, com os que passaram, com os que estão aí, né? E tem um poeta, você fala de amor, eu estou lembrando assim, Arthur Gomes, um poeta do Rio de Janeiro, fala sempre de amor. Poemas eróticos, muito bons, inclusive, né? Mas, assim, eu não sei, eu vou ter que aprender muito, vou ter que ler muito mais. Porque, assim, isso é uma outra coisa. Eu gostaria de escrever um livro para a infância. Um livro de poemas para a infância. Porque quando criança, li muito pouco histórias de infância. Olha que loucura. Talvez por isso que essa criança, essa peca ainda está aqui em mim. Porque essa falta de leitura de histórias infantis, acho que ela vem agora nesse velhinho que está aqui encorpado, né? Mas eu escrever para crianças é muito delicado. Porque a gente vê muita coisa escrita para criança que, pelo amor de Deus, assim como tem teatro para criança que é um absurdo. O que eu penso é isso, eu não penso em escrever, não sei se eu teria capacidade de escrever um romance, não sei se eu teria capacidade. Eu tenho escrito algumas crônicas, alguns contos que eu não publiquei e acho que não vale publicar, mas eu não sei se eu vou publicar outras coisas, né? Quem sabe se o colega faz um apelo muito emocional, eu como um ser sensível, posso até, derramando lágrimas, posso até... A cor de seus olhos acorda meus olhos. O galo pigarra, seu canto insólito, em corda de sol, fiando a manhã. Essa tu vai adorar, porque essa é de amor puro. Nascemos um para o outro, de fato, cachorro e gato. Bem, você pode provocar, bem pra ti. Bem pra ti, viu, Leandro? Mentira. Eu que sou um homem calmo, porque se eu fosse um menino nervoso, eu já ia embora da entrevista, porque eu não ia suportar. O cara entra na loja, me senta ali no chão, ali, ó. E os fregueses entrando, eles tirados no chão. Ei, O dono da loja. Eu humanizo a loja do cara, né?